Gênesis capítulo 28, versículo 10, eu vou ler um texto que não fala diretamente de uma unção em si, mas de uma experiência marcante com Deus e algo que eu creio que Deus quer falar conosco aqui. Seus irmãos encontrados, digam amém. Amém. Vamos fazer o que a gente faz na igreja lá? Amém ou não? Vamos ou não? Levante bem a sua Bíblia. Essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou. É para fazer de verdade, pessoal. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Gênesis capítulo 28, versículo 10 diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Você que está aqui, você tem um propósito nesse retiro. Você falou para nós de manhã que Deus já estabeleceu isso no seu coração. Eu creio que Deus quer falar com você, quer falar comigo. Amém? Então feche seus olhos. Comece a conversar com Deus, apresente esse propósito agora em nome de Jesus, o seu desejo do seu coração, aquilo que você quer viver. Senhor, eu tenho no meu coração o desejo de ver ainda mais o Senhor derramar a Tua glória nesse lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode aprofundar a nossa experiência contigo, pode nos fazer te conhecer, enxergar, Senhor, quem Tu és, a Tua grandeza, perceber, Senhor, que o Senhor é Deus que tem estado conosco a cada instante da nossa vida. Meu desejo nessa noite é que o Senhor nos marque com a Tua presença, como Jacó foi marcado nesse texto. Meu desejo, Senhor, é que verdadeiramente, Senhor, nós possamos sair desse retiro, dizendo que nós estávamos, Senhor, vivendo um momento profundo da Tua presença nas nossas vidas, como foi na vida de Jacó, Senhor. Eu creio, Senhor, que há pessoas aqui, e eu sinto isso no meu coração, que nem sabem por que vieram, Senhor. Mas o Senhor sabe porque o Senhor as trouxe aqui. E o Senhor tem um propósito na vida delas. Elas não estão aqui por acaso, mas o Senhor as trouxe aqui porque o Senhor quer falar com elas. Peço que nós sejamos instrumentos agora Teus na vida desses irmãos e irmãs que estão aqui.
Caia por terra toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que tenta incomodar, impedir de enxergar a Tua glória, Senhor. Porque desejamos viver, Senhor, um novo tempo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero viver um novo tempo na minha comunhão. Em nome de Jesus. Amém. É interessante como Deus se apresenta aqui para Jacó e diz assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não é? Eu sou teu Deus. E ele está enxergando isso, ele está tendo essa visão, ele está vendo a glória de Deus ali, mas a gente percebe que há um aprofundamento na vida de Jacó na presença de Deus. Até aquele momento, um pouco antes, Jacó é aquele que vai roubar a unção, vai roubar a bênção do irmão. Lembra da história, não? Ele cria todo um esquema, se fantasia de Esaú e tenta pegar tenta pegar a bênção dele. Mas agora ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, alguma coisa extraordinária vai acontecer na vida dele. Ele começa a enxergar uma glória, uma presença, um Deus verdadeiro que talvez para ele até aquele momento não fosse real. É muito interessante isso porque a gente vive esses momentos na nossa vida espiritual. Já viveram ou não? Algumas pessoas contam uma experiência para você sobrenatural, algo que elas tiveram com Deus e você diz, Já aconteceu com você? Alguém chega para você e fala assim, olha, Deus é tremendo, Deus salva, Deus cura, Deus santifica. Eu estava um dia orando em casa e eu senti a presença de Deus, eu comecei a chorar. E aí você diz, né? Ou você deve falar assim, na madrugada eu tive um sonho, eu vi um anjo, e aí estava tremendo lá a presença de Deus, a glória de Deus, eu senti que Deus estava no meu quarto. E você diz assim, o que você comeu naquela noite? Você comeu alguma coisa pesada, né? Mas eu tenho uma coisa comigo, e eu creio nisso que eu vou dizer para você, que quando a gente é marcado por Deus, quando a gente tem uma experiência com Deus, nunca mais a gente esquece. Você crê nisso? Amém, meu irmão? E sabe qual é o desejo do meu coração? É que essa noite você seja marcado por Deus, na presença de Deus. Já começou, de forma que você tenha que sair daqui e dizer assim, olha, Deus estava lá. Talvez até eu não soubesse, mas a presença dele estava lá. E quando eu cheguei lá, talvez eu não entendesse a glória dele lá, eu não compreendesse a grandeza dele lá, mas eu não posso negar que ali era a casa de Deus, e Deus manifestou a sua glória naquele lugar, e Deus manifestou a sua unção. Você crê nisso, meu irmão? Você deseja isso na sua vida? Amém. Aleluia! Porque é mais ou menos isso que acontece aqui com Jacó. Primeiro eu queria dizer para você o que eu entendo com essa experiência que nós estamos falando aqui de uma nova unção. A nova unção para mim é viver um tempo onde Deus vai derramando sobre nós, não só um ato de derramar um óleo na cabeça de alguém, sabe? Falar assim, não, vem aqui, vamos ungir você, não. Mas você viver um tempo assim poderoso, um tempo onde que você vai olhar para a tua vida e vai dizer assim, olha, eu quero entender que coisas novas Deus tem para mim, Deus vai me levantar em autoridade, Deus vai me levantar em unção. Você crê? Coisas que antigamente eu não entendia porque as portas estavam fechadas, as portas vão se abrir. Eu creio muito no que eu vou dizer para você, e tem muita gente que pode até me questionar contra isso, mas eu creio que quando Deus derrama uma unção sobre uma pessoa, há uma unção, por exemplo, que você não consegue se relacionar, mas naquele momento Deus vem sobre sua vida e derrama essa unção. Você já percebeu como tem gente que tem uma habilidade para se relacionar? É incrível. Já viram isso ou não? Ela tem uma unção sobre isso. Ou uma pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade, às vezes você, né, eu posso falar por mim, você tem uma dificuldade, por exemplo, de ter um desenvolvimento mais agradável com relação a alguns projetos, você não consegue colocar seus projetos em ação, e de repente tem pessoas que facilmente faz assim e tal, e já está tudo funcionando. Já viu gente assim? Eu conversava com um apóstolo essa semana, amigo do Rodrigo, e ele veio lá de Houston, e ele passou lá na Quiris terça-feira. E eu falei para ele, mas como é que ele, com 40 anos de idade, ele abriu 100 igrejas na Índia, não estou falando aqui no Brasil, na Índia. Eu falei, como é que você fez isso para abrir 100 igrejas na Índia? Ele disse uma resposta para mim que veio de como que eu estava querendo pregar. Ele falou assim, há pessoas que têm uma unção para uma coisa, outras para outra. Ele disse, pastor, eu nunca conseguiria ficar que nem você numa igreja lá, 20 anos pregando na igreja. Você entende?
Eu sei que Deus tem uma unção nova para nós. E a unção que eu estou falando é essa capacidade, é se viver uma nova dimensão da glória de Deus. Por isso que eu peguei esse texto que não fala de unção, ele fala de uma experiência. Mas quando Jacó sai dessa experiência, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. E eu quero sair daqui desses dias não mais o mesmo. Amém, meu irmão? Eu quero sair desse dia aqui dizendo assim, olha, eu entrei de um jeito e saí de um jeito que eu não sou mais o mesmo. Eu não posso te explicar o que aconteceu, eu não consigo descrever o que foi. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sou mais a mesma pessoa, porque a glória de Deus se manifestou na minha vida, a glória de Deus foi derramada sobre mim. Eu creio que Deus pode fazer isso. É isso que eu estou chamando de uma nova unção. E nós precisamos receber essa nova unção na nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, há uma capacitação, há uma força que vem do alto sobre nós, que nos permite viver essa nova unção na nossa vida. Essa capacitação que vem do alto. Eu aprendi isso com o meu irmão. Meu irmão é um pastor e ele tem uma habilidade muito grande para se relacionar com as pessoas. Ele é muito amoroso, né? E ele era muito capaz disso. Ele chegava assim, as pessoas grudavam nele. Eu olhava para isso e dizia assim, ele tem uma unção para isso. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem algo novo, uma capacitação nova para a tua vida espiritual. Agora eu quero ensinar algumas coisas sobre unção, antes de começar a pregar a mensagem. Primeiro, eu creio que você vai receber propósito de Deus, essa unção, com um propósito muito definido, porque Deus nos dá esses propósitos. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, diz assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha o que a Bíblia diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Quem ungiu? Deus. Para quê? Com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos. Deus deu uma capacitação, diz a palavra de Deus, para que ele pudesse curar todos os oprimidos. Eu creio que Deus tem essa capacitação para a tua vida hoje. Coisas que você não pode imaginar. Bom, primeira coisa que você precisa entender sobre unção. Recebemos unção para realizar um propósito. A unção não é só para você dizer, ai que legal. Entendeu isso ou não? Quando Deus derrama uma unção sobre uma pessoa, ele tem um propósito para estabelecer nessa terra. Você aceita o propósito de Deus para a tua vida? Por exemplo, se Deus derrama uma unção sobre uma pessoa de conseguir riquezas, fazer riquezas, é porque ele vai fazer dessas riquezas o propósito dele nessa terra. Ele pode fazer isso com você ou não? Deus derrama uma unção, por exemplo, sobre sua vida para que você possa ministrar a palavra dele, possa se comunicar ao fundo e tocar o coração. Ele vai fazer isso para que pessoas sejam tocadas. Ele tem um propósito. Segunda coisa sobre unção. A unção precisa ser desejada. O pastor Anderson falou sobre isso de manhã. Quantos desejam receber? Você não tem desejo, não recebe. Lembra da história do pastor Anderson? Hoje 50 pessoas ficaram olhando, só uma desejou. Sabe por que eu falo sobre desejo? Porque às vezes o desejo é provado. Você fala assim, eu desejo. Aí Deus fala, tá bom, então põe a cabeça na pedra aqui, que nem Jacó, e espera o sonho. Não vai ter travesseiro. Vai ter um roncador do teu lado. Quantos estão dormindo com roncador aí? Levante sua mão. Quantos estão dormindo com roncador aí? Levante a mão. Então, essa é a sua pedra no travesseiro. Fiquei pensando nisso, né? Aqui está o nome da pedra no travesseiro, mas você tem um roncador. Aí você fala, Jesus, o que eu vim fazer aqui? E Jesus falou, quero ver se você deseja. Você deseja? Quantos desejam aqui? Levante sua mão e ganhou desejo em nome de Jesus. Eu venho pensando que eu sou pastor há 22 anos, né? Você sabe, e 22 anos eu prego. E se a unção de Deus não se renovar na nossa vida, o que você acha que vai acontecer comigo? Vai chegar uma hora que esgota, né? Acabou o repertório. Mas quando a unção de Deus se renova sobre a nossa vida, tudo é novo de novo. Você consegue fazer tudo novamente com a mesma alegria, com a mesma vontade de fazer. Você sai daquela rotina de dizer, mais uma vez, é mais uma pregação. Mas para isso acontecer na sua vida, você precisa desejar. Eu quero que você olhe para dentro de você e você pergunte para você se você deseja essa unção na sua vida, em nome de Jesus. Eu desejo viver essa nova unção. Terceira coisa, por que eu fiz esse acampamento?
A unção não pode ser ensinada, tem que ser recebida. Ninguém vai ensinar você aqui a ter uma nova unção. 5 passos para você ter uma nova unção, entendeu? Para ter a unção do Álvaro no louvor, você tem que falar, aplaudam hoje. Com sotaque espanhol. Vamos tentar? Uma vez. Aplaudam hoje. Não dá para ensinar a unção. Você precisa fazer o quê? Recebê-la na tua vida. Amém? E se você disser assim, eu desejo, eu quero e vou buscar essa presença de Deus, a Bíblia diz, olha, recebereis poder sobre sua vida. Eu creio que Deus vai derramar esse poder sobre as nossas vidas, meu irmão. Mas eu não vou ensinar você a ter poder, ninguém vai ensinar você a ter unção. A única coisa que nós vamos ensinar é pedir para você que você deseje essa unção e a receba. Porque muitas vezes nós não recebemos. Nós dizemos assim, eu quero, Senhor, eu quero, mas quando Deus começa a renovar o nosso pensamento, renovar o nosso jeito de ser, renovar a nossa forma de falar, renovar o nosso jeito de pregar, nós não aceitamos assim, isso aqui está bom, Jesus, isso aqui está muito bom do jeito que eu estou, eu já conheço, eu já domino, e Deus fala, não, eu quero quebrar todos os teus paradigmas, eu quero quebrar todo o teu costume, quero derramar sobre você uma autoridade nova, cheia da graça. Aleluia. E aí você diz o quê? Eu recebo essa nova unção na minha vida. Essa é uma lição na minha vida, porque algumas pessoas querem copiar a unção do outro, né? Imagina você tentando copiar a unção do irmão. O que acontece? Parece um robô, parece um clone. Tem gente que copia até a mesma piada do pregador, né? Já reparou? O pregador conta uma piada e vai lá e copia a piada. Só que quem contou a primeira piada é engraçado, a segunda vez é triste. Deixa de ser engraçado. Não é assim. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto de Jacó é que a Bíblia diz que ele olhou depois de tudo que aconteceu, depois da experiência, ele disse assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Eu fico imaginando que, por exemplo, talvez você tenha sido trazido para esse lugar, você chegou aqui, alguém te convidou, assim meio que acidente, uma coisa tocou seu coração, você acordou de manhã e falou assim, vamos nesse acampamento aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Ou como a gente costuma dizer, não tem nada para fazer, vou lá passar esses dias lá. E agora você está percebendo que Deus está aqui, talvez você não soubesse. Mas é interessante como a gente consegue ficar distraído com as coisas que Deus está fazendo. Às vezes Deus está derramando essa unção do nosso lado, está derramando na nossa frente, está derramando atrás de nós. Deus está aqui falando com os nossos corações, mas você está olhando assim, dizendo assim, acho que não é comigo. Eu quero dizer para você que Deus está nesse lugar, que Deus marcou esse propósito na nossa vida. Eu quero dizer para você que eu quero sair daqui, não dizendo que foi só mais um acampamento de tantos que eu já participei, mas foi um acampamento, foi um divisor de águas na minha vida. E para isso acontecer, eu preciso desejar e receber. Eu preciso dizer assim, olha, eu creio que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar no sorriso daquele irmão e talvez eu não soubesse. Na oração daquele outro irmão e talvez eu nunca tinha percebido. Deus está nesse lugar quando eu vejo você clamando, você adorando, você cantando, pulando, dizendo glória a Deus. Deus está nesse lugar e talvez eu não soubesse. Talvez você olhe para o lado assim e fale assim, mas é mais um culto, mas eu não quero que seja mais um culto. Eu quero ver a glória de Deus manifesta na sua vida. E sabe quando isso acontece? É quando a igreja chega assim e fala assim, vamos buscar o Senhor junto? Vamos entrar profundamente na presença do Senhor? Vamos unir nessa busca de ver pessoas sendo marcadas com a presença de Deus? Há pessoas que podem ir tantos anos na igreja, querido. Podem frequentar tantos cultos. Escute, pode ouvir tantas pregações, mas ainda não serem tocadas. Podem participar de tantos encontros, mas ainda não serem tocadas. Mas quando essas pessoas são tocadas, a dimensão, a profundidade, a comunhão que elas têm com Deus é sobrenatural. É isso que eu acredito que aconteceu com Jacó. Talvez ele tivesse escutado a história de Sara falando ali, Abraão, a história de Abraão, tantas histórias que ele ouviu da família dele, do Deus de Abraão. Amém? Mas era o Deus de Abraão.
nesse momento ele vai encontrar com Deus ali naquela escada, ele vai ser marcado, e a vida dele vai ser transformada, porque quando você tem um toque na presença de Deus, você não consegue negar nunca mais. Nessa noite, hoje, eu creio que Deus está marcando vidas aqui em nome de Jesus. Eu creio que Deus está dizendo assim, olha, esse deseja, esse está pronto para receber, recebe essa nova unção na sua vida. E como é que a gente sente isso? Como é que a gente percebe? Quando a gente vive essa experiência de uma nova unção, Deus nos leva para mudar a nossa vida de um jeito que a gente não conseguia entender antes. Você olha assim, a partir desse momento, a tua vida não é mais a mesma. Você começa a dizer, olha, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes do mundo espiritual. Eu comecei a ver uma comunhão com Deus que eu não conseguia entender. Aquele começa a se tornar, sim. Aquele que a pessoa contava para você e dizia assim, aí você fala, claro, glória, que você entrou nessa presença de Deus. Querido, você está pronto para receber essa unção de Deus para a sua vida? Deixa eu perguntar aqui, quantos estão dispostos, desejosos para receber? Amém. Fica de pé no teu lugar agora aqui. Eu vim buscar isso. Eu tô assim, ansioso. O Espírito Santo assim, sabe quando o Espírito Santo fala assim, calma, Klaus, calma. Entendeu isso, não? E eu estou ansioso para ver Deus fazer coisas tremendas aqui. Ele está fazendo. Mas sabe quando você fala assim, Deus tem mais para você, tem mais para você? Todos esses que estão de pé estão prontos para receber? Sabe quando você está pronto para receber essa nova unção? Quando você não quer ser mais o mesmo. Você não entendeu? Aleluia! Jacó não vai ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais o Klaus que entrou aqui. Eu quero ser um Klaus que vai sair com uma nova unção desse acampamento. Quando a gente está pronto para receber a nossa unção, essa nova unção, quando a gente não quer ser mais o mesmo. Se você está feliz com você, se você está achando que você está ao máximo, que está tudo bem, então para que receber uma nova unção, não é? Mas quando você diz assim, Senhor, eu não quero viver mais isso, eu não quero viver mais essa tristeza, eu não quero ver essa angústia, eu não quero ver esse problema, eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido ultimamente, eu não quero ser essa pessoa, eu quero viver ser uma nova pessoa, ter um novo tempo na minha vida. É nessa hora que você se prepara para viver essa nova unção. Quantos aqui não querem ser mais o mesmo, querem viver um novo tempo na presença de Deus? Levante sua mão aí e diga em nome de Jesus, eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais o mesmo. Aleluia. Eu não quero ser aquela pessoa tímida, eu não quero ser aquela pessoa com medo, eu não quero ser aquela pessoa ansiosa. Eu quero ser uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus, meu irmão. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero viver aquilo que Deus quer que eu seja. Porque às vezes a gente está satisfeito de ser aquela pessoa mais ou menos, né? Está indo bem, sabe como é que eu estou dizendo? Eu oro de vez em quando, eu busco a presença de Deus de vez em quando, e Deus está colocando uma escada aqui com os anjos subindo e descendo, e você não sabe que Ele está aqui porque você está distraído, está preocupado com o Palmeiras e o Santos domingo. Eu sou palmeirense, mas não estou preocupado. É nessa hora que eu falo assim, gente, quando você deseja viver essa nova unção de Deus, e você fala assim, eu não quero ser mais o mesmo, Senhor. Essa noite eu só saio desse culto se o Senhor tocar a minha vida e me transformar. É nessa hora que você se prepara para receber essa unção. Aleluia! Você tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, eu vou esperar o Senhor chegar aqui na minha presença, eu vou sair marcado aqui. Porque quando as pessoas chegarem e me ver, vão enxergar a tua glória na minha vida. Você que está de pé, querido, feche seus olhos um pouquinho. Fale com Deus agora. Diga assim, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero ser tudo que o Senhor planejou. Eu quero viver tudo que o Senhor planejou para a minha vida. Agora diga, eu estou pronto para receber. Eu desejo viver essa nova unção na minha vida.
A primeira coisa, então, senta um pouquinho, vamos se preparando. Primeira coisa, você está pronto para receber essa unção quando você não quer ser mais o mesmo. Segundo, você está pronto para receber essa unção quando você está disposto, isso é muito sério, a seguir, a acompanhar, a ser ensinado, a ser ministrado por alguém. Lembra da história de Elias e Eliseu? Uma coisa que o pastor Anderson falou, eu estava esperando ele falar, é que a Bíblia diz que Eliseu tinha um pai chamado, acho que Janaf. Janaf é o nome do pai. Ou Janaf ou Jantaf, agora eu não lembro. Mas é interessante, e quando o carro subiu de Elias, ele disse assim, meu pai, carros de Israel, subindo. Ele tinha uma ligação tão forte, que ele reconhecia aquela autoridade na vida dele, você entende isso? Como se fosse um pai para ensiná-lo, não um pai de... Você entende o que eu estou dizendo, né? Mas um pai para ensiná-lo a palavra de Deus. Nós vamos estar prontos para receber quando a gente está disposto a aprender com as pessoas, a receber das pessoas aquela unção que nós desejamos para a nossa vida. Amém? Quando você está disposto a receber isso de alguém. Então você vê lá o pastor ministrando louvor e você diz, olha, eu quero viver essa unção na minha vida também, então você tem que ir lá aprender com o pastor. Assim. Você entende o que eu estou dizendo? Porque senão você não vai aprender, você não vai receber essa unção. O que Eliseu fez? Eu não vou te deixar, eu vou caminhar com você. Quando a capa caiu, quem é o primeiro a pegar a capa? Eliseu. Terceira coisa, você está pronto para receber essa unção quando você deseja ser transformado. Vou explicar. Até então a gente conhecia Jacó como Jacó, não é? E agora ele começa uma história com Deus, depois ele vai ter uma outra experiência com Deus, vai receber um outro toque, e ele vai se tornar Israel. Antes ele era aquele que roubava a unção, mas ele desejou tanta unção do irmão que ele chegou ao ponto de querer roubar a unção. Olha, ungi o meu irmão. Olha o desejo que ele tinha. Deu tanto valor àquilo que o irmão não deu valor nenhum, mas ele deu. Agora, quando você começa a entender que essa unção que vem sobre sua vida, você vai receber uma transformação, quer dizer o seguinte: as pessoas vão olhar para você e falar assim, o que aconteceu com você? Você ainda não é mais o Jacozinho que eu te conhecia antes. Você entende isso que eu estou dizendo? Antes desse retiro, você estava vivendo assim uma vida mais ou menos. Não é? Mas você falou que não queria ser mais você. Amém? E aí Deus vem e derrama essa transformação na tua vida e você recebe essa mudança onde você diz, agora eu quero viver tudo o que Deus planejou para a minha vida espiritual, nessa profundidade. Esse texto me chama a atenção porque tem alguns tipos de unção aqui que eu chamei de unção, mas são na verdade bênçãos de Deus, que às vezes a gente não percebe. Olha comigo aqui, Jacó fala, a Bíblia fala que Deus diz a Jacó assim, uma conquista sobre a terra. Deus tinha uma conquista para ele. Olha, você vai conquistar toda essa terra. Depois diz aqui no texto, e vocês vão se multiplicar. Amém? Calma, meu irmão. Olha o que ele está dizendo, você vai conquistar e você vai multiplicar. Se Deus não tivesse falado isso para Jacó, será que Jacó conseguiria sozinho, sendo expulso lá da casa, fugido do irmão? Olha que palavra Deus está dando para ele. Olha, você que está fugido, você vai conquistar. Você que está se escondendo, você vai multiplicar. Depois ele diz assim, isso vai servir para o auxílio das nações. Eu sinto no meu coração que chegou um tempo na nossa vida, onde Deus está me chamando e chamando você para isso. Nós precisamos. Deus tem muita coisa para nós conquistarmos no mundo espiritual. E Deus vai levantar pessoas aqui com uma unção nova para nos ajudar nessa conquista. Quantos creem nisso em nome de Jesus que eu estou dizendo? Você entende esse mistério? E Deus está dizendo para mim assim, olha, vamos multiplicar o que Deus está fazendo. Não chegamos aonde Deus falou que nós vamos chegar. Tem muita coisa para viver essa multiplicação. Mas por quê? E aí vem o profundo sentimento do meu coração, por que eu estou buscando uma nova unção? Porque eu quero ver Deus usar Quírios para auxiliar as nações. Você não entendeu? Deus vai usar você para auxiliar as nações. A unção que Ele vai derramar sobre sua vida vai auxiliar nações, vai auxiliar pessoas que precisam dessa unção sobre as nossas vidas.
Essa semana eu tive com 2 missionários interessantes, um da África e um da Índia. Coincidência. Dizendo assim, ajuda a gente na Índia, ajuda a gente na África. Eu falei, Deus, quem a gente é para ajudar todo esse pessoal? Entende? Quando eu li esse texto, o Senhor falou assim, ó, vou derramar uma unção sobre vocês, para que vocês possam abençoar as nações, em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a fazer essa conquista que Deus está levantando aqui? Quantos acreditam mesmo que Deus pode chegar para você e dizer assim, ó, vem cá, eu vou levantar sobre você uma unção, essa unção que eu vou derramar sobre sua vida vai abençoar a multidão de pessoas, vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua casa, vai abençoar as pessoas que moram no seu bairro, pessoas que não conhecem a Cristo, que não entendem nada de Jesus, vão ver a glória de Deus na sua vida, porque você desejou, porque você recebeu e porque você deixou Deus transformar você. Eu não aceito, eu não quero viver uma vida espiritual assim, ó, meio, sabe? Meio frio, meio quente. Eu quero que Deus derrame sobre nós aqui uma unção poderosa sobre as nossas vidas e que essa unção abale, querido, que essa unção possa trazer transformação, libertação, cura, libertação das drogas, vendo jovens se entregando a Jesus. E sabe quem Deus vai usar? É aquele que se põe de pé nessa noite e diz, está aqui, Senhor, eu estou pronto para receber essa unção na minha vida, eu estou pronto para ver o Senhor transformar vidas através da minha vida, eu estou pronto a deixar de ser eu mesmo e ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu estou pronto, Senhor, para renunciar para renunciar ao que eu sou e dizer, faz o que o Senhor quer na minha vida. A minha empresa é sua, o meu trabalho é seu, o meu carro é seu, a minha vida é sua, a minha família é sua. Porque eu vi a tua glória, Senhor. E quem não vê a glória não consegue chegar nesse nível de entrega, não consegue chegar nesse nível de unção. Porque não entende por que eu tenho que entregar, por que eu tenho que ser isso, porque você não viu. Mas quando você vê a presença de Deus e é marcado por ela, você diz, não tem mais nada mais importante, porque Deus está aqui, e agora eu sei. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. E sabe o que Jacó faz quando ele sabe? Eu achei interessante isso na Bíblia, porque a Bíblia fala que ele pega a pedra que ele estava fazendo travesseiro. A Bíblia para mim não tem nada por acaso. A mesma pedra que ele pegou para o travesseiro é a pedra que ele faz um altar e faz uma coluna e unge. E eu fiquei pensando nisso. E falei, Deus, por que o Senhor fala pedra 3 vezes nesse texto? E Jacó dormiu na pedra. E Jacó pegou a pedra. Eu fiquei pensando assim, sabe? Aquilo que você usa às vezes e que está adormecido na tua vida, aquela música que você fez uma vez, que você fez para você dormir, entende? Aquele texto que você escreveu, pôs no blog, um travesseiro que você põe na sua cabeça. Deus vai derramar a unção dele sobre sua vida. E isso vai se tornar um altar de Deus, para que multidões sejam abençoadas por aquela canção, por aquela música, por aquela poesia, por aquela palavra, por aquela oração. Aquilo que você usava para você assim, que era potencialmente limitado, agora Deus vai construir um altar com isso na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Mas Deus precisa, eu sinto isso no meu coração. Deus está chamando gente que está disposto, meu irmão, a entrar nessa dimensão. A luta hoje espiritual é muito grande. Você sabe disso. Centenas de pessoas são arrastadas aí pelas drogas, pelos vícios, todo dia. Famílias são destruídas. Sabem disso ou não sabem? E aí a pergunta que eu faço no meu coração é se Deus pode usar a minha vida. Se Deus pode usar a sua vida. Se você está disposto a fazer uma entrega na tua vida hoje e dizer assim, Deus, está aqui, ó. Eu quero viver uma unção que vai abençoar nações, famílias, pessoas. Eu quero ser um instrumento tão poderoso na tua mão, que a tua presença na minha vida vai tocar o coração de centenas de pessoas.
É interessante porque às vezes a gente não percebe isso, mas às vezes Deus pega uma pessoa, esse apóstolo Gustavo que eu conheci essa semana, ele contou uma história para mim que eu achei muito interessante. Ele estava um dia orando e Deus falou, eu envio você para as nações. Ele falou, para onde eu vou? Eu não sei. E Deus mandou ele para a Índia. Ele foi para uma cidade que era a cidade que tinha mais sagrada da Índia. E quando ele chegou lá, ele alugou uma casa, foi com a esposa. E ele não sabia nada, ele não entendia nada do que estava acontecendo ali, ele conhecia só por livro. E as pessoas chegavam para ele e falavam assim, você não veio aqui evangelizar a gente? E ele disse, não, calma, estou conhecendo. Ele foi para evangelizar, mas ele não sabia nem o que falar. E aí ele tentou ensinar a Bíblia, as pessoas não acreditavam na Bíblia, porque a Bíblia para eles não é um livro sagrado, como para nós. Aí ele tentou falar de Jesus, e as pessoas falam assim, a gente já ouviu falar de Jesus, mas quem é Jesus? Nós temos os nossos homens deuses aqui. Ele falou vários homens deuses. E ele falou, Senhor, como é que eu vou evangelizar essas pessoas? E Deus falou assim, manifesta o meu poder nesse lugar. E ele começou a repreender, a expulsar, a orar por cura. E quando aquelas pessoas viam o poder de Deus na vida dele, na vida daquelas pessoas que eram curadas, elas queriam Jesus na vida delas. Mas o que me chamou a atenção é que Deus ainda chama homens assim, entende? Que diz assim, olha, ainda que eu esteja aqui num país que tem 33 milhões de deuses, Deus está aqui. E eu sei que Ele está comigo. E Ele é maior do que todos esses deuses aqui. Essa unção que Deus derramou sobre a vida dele foi porque ele desejou. Ele não aprendeu em lugar nenhum. Ele recebeu. E eu creio que Deus quer derramar sobre a sua vida, a minha vida hoje. Não quer dizer que Deus vai mandar você para a Índia, mas quer dizer que Deus vai usar você com autoridade no seu trabalho. Deus vai usar com você com autoridade na sua família. As pessoas vão chegar para você, vão pedir para que você ore por elas e você vai ter autoridade para orar por elas. Você vai sair dessa vida cristã do tipo, me dá, me faz, ora por mim, e vai se levantar na presença de Deus, vai dizer assim, está aqui, eu estou pronto para ser instrumento, para ser usado, para orar por você. Quantos desejam isso de verdade na sua vida? Essa é a nova unção, onde que não seja apenas palavra, não seja apenas teoria, mas você tenha a sua própria experiência com Deus e diga assim, olha, pastor Klaus, eu estava ali um dia andando e o Senhor me tocou, eu entrei naquele lugar e falei do amor de Deus e as pessoas se entregaram a Jesus, porque eu vivo embaixo de uma unção da presença do Espírito Santo de Deus, eu vivo embaixo de um renovo da presença do Espírito Santo de Deus. Essa nova unção, para mim, é essa quebra, esse aprofundamento. Porque a Bíblia diz que quando Jacó saiu dali, ele diz, olha Senhor, se o Senhor me levar em paz, o Senhor vai ser o Deus da minha vida, eu vou te adorar. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, olha, é uma profunda experiência. Tem muita gente na nossa vida, eu sei disso porque eu fui assim, que conhece bastante a Bíblia, não é? Conhece versículo de cor. Se você perguntar um versículo, ele é o primeiro a levantar, mas ele não tem nenhuma experiência profunda com Deus. Você concorda com o que eu disse agora? Não é verdade? Muita gente que sabe vários textos, mas não tem essa experiência. O que Deus está dizendo para mim é que nesse lugar Ele quer revelar-se a você e mostrar o quanto Ele tem estado na tua vida que talvez você não saiba. Amado, eu desejo isso para a minha vida. Eu desejo que Deus nos dê essa conquista, essa unção. E é interessante que eu vim estudando, sabe, sobre unção. E eu comecei a perceber pessoas que têm unção diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem unção de ensino. Ela pega lá um texto, uma palavra, e ela consegue ensinar as pessoas de uma maneira que todas ficam admiradas, não é? Outros têm unção, por exemplo, de crescimento. E quando eles chegam assim, começam a pregar o Evangelho, começam a falar de Jesus. Já percebeu isso? Parece que aquilo se multiplica rapidamente. Já viu isso? Outros têm unção, por exemplo, para criar recursos. Eles conseguem... Já viu isso? E parece incrível, porque tudo que você acha que esse cara está fazendo vai dar errado. Mas de repente ele faz tudo o que ele fez, parecia que ia dar errado, mas Deus tem uma unção derramada. Agora essa unção não é para você, é para abençoar as nações.